Graça e paz, pessoal, como estão vocês? Paz para todas as crianças que estejam assistindo, para os tios e tias que estão aí acompanhando esse evento. Beijo, tia Tânia, obrigada pelo convite. Vamos agora falar de um tema que é bastante recorrente, né? É o que a gente mais tem pregado para as crianças, porque é disso que elas precisam se livrar, que é o pecado, tá bom? Eu quero ler aqui para vocês em João 10:10, que diz assim que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. O que o ladrão quer? Apenas matar, roubar e destruir. E quem é o ladrão das nossas almas? Quem é aquele que está sempre roubando a nossa alegria? Quem é aquele que está sempre desejando nos tirar o que temos de melhor para que a gente se perca e não receba a recompensa que Deus tem para todos nós? É o inimigo das nossas almas, é o diabo. As crianças já sabem bem disso. E para as que não sabem, vão aprender agora com essa ministração que eu trouxe para vocês. A história dos dentinhos. Quem aí sabe o que é cárie? Todo mundo sabe, né? Tem alguma criança que não sabe, vai aprender agora. A cárie é uma doença do dente. É uma doença que destrói o nosso dente. E somente o dentista consegue resolver quando a gente não cuida bem dos dentes. E o pecado é algo tão terrível, destrói a nossa vida, assim como a cárie destrói o nosso dente. Eu trouxe aqui esses dentinhos, olha como esse dentinho tá triste, porque já começou a surgir na vidinha dele a cárie, essa sujeira, essa doença que acaba com a vida do dente, assim como o pecado acaba com a nossa vida também. E o problema da cárie é que a gente não consegue tirá-la sozinha, assim como a gente também não consegue se livrar do pecado sozinhos. Este é o grande problema. E pior, se a gente não resolve o problema do pecado, ele cresce, ele aumenta, ele não fica daquele tamanho pequenininho como começou. Assim também é com a cárie, não é, crianças? A cárie começou pequenininha de um lado só, agora já passou para o outro lado do dente e esse dentinho já tá, ó, desesperado, sofrendo, tá triste por causa da cárie que tá tirando a sua saúde, a sua vida, a sua alegria, assim como o pecado faz com a nossa vida. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos resolver esse problema. Olha só, enquanto não se resolve o problema do pecado, ele vai aumentando, vai tomando conta da nossa vida. Da mesma forma, crianças, acontece com a cárie. A cárie cresce, aumenta, vai tirando a alegria do dentinho e vai tirando a saúde dele, a beleza dele, da mesma forma que o pecado faz com a nossa vida. Como é que nós vamos fazer para resolver esse problema? Quem sabe quem é que resolve o problema do pecado? Quem sabe? Quem sabe? E o que é que causa o pecado? Vocês sabem? O descuido. Quando a gente não vigia, quando a gente não cuida, quando a gente não presta atenção no que está fazendo direito e a gente não faz tudo voltado para Deus, dedicado para Deus, a gente acaba escorregando, cometendo erros e aí o pecado entra na nossa vida. Da mesma forma é com a cárie. A gente não cuida do dente, não faz a limpeza correta, não presta atenção no que está comendo, come o que não devia, em exagero, em excesso, não faz a limpeza dele e aí a cárie entra no dente. Do mesmo jeito, o pecado entra na nossa vida, pela falta de cuidado, a falta de prestar atenção no que está ingerindo, no que está consumindo. O dentinho, a gente não presta atenção no que está consumindo para o nosso corpo, para a nossa saúde e para a nossa vida espiritual. A gente acaba não tendo esse cuidado, essa atenção com o que está consumindo, assistindo na TV, acessando na internet, com quem você está andando, o que você está ouvindo. Essas coisas todas vão te levar a pecar e aí o pecado vai aumentando, vai crescendo, crescendo e acabando com a nossa vida. É desse jeito que ele age, muito parecido com o jeito que a cárie tem de agir na vida do nosso dentinho. E quem é que pode resolver esse problema para nós? O problema da cárie, do dentinho estragado, quem é que resolve? Somente o dentista. A gente não consegue tirar uma cárie sozinha. Enquanto o dente só tá sujinho, a gente consegue tirar essa sujeira limpando bem, escovando bem. Mas depois que a cárie entrou, quem é que tira ela de lá? A gente não consegue mais tirar sozinho. Somente o profissional do dente vai conseguir, que é o dentista.
E quem é que tira o pecado da nossa vida? A gente consegue tirar sozinho? A gente precisa de ajuda também. Precisa de ajuda em oração, precisa de ajuda em atitudes, precisa de ajuda em comunhão com quem? Com Jesus Cristo. Sozinho a gente não consegue vencer as tentações, não consegue vencer a ação do pecado na nossa vida, crianças. Jesus é o único que pode fazer isso. E é por isso que ele veio ao mundo, morreu por nós, fez aquele grande sacrifício na cruz, morrendo por nós, trazendo aquele grande sacrifício aqui ao mundo para morrer por toda a humanidade, para que todos possam se livrar da ação do pecado que destrói a nossa vida, assim como a cárie destrói o dentinho. E como é que a gente faz então para fazer o pecado ou a sujeira, né, e a cárie se manter longe da nossa vida? Como é que a gente faz? Muita escovação, creme dental, uma boa escova. Tudo que comer você escova o dentinho depois. Cuida para fazer essa limpeza diária e mais de uma vez por dia, pelo menos umas 2, 3 vezes ao dia, a gente tem que escovar os dentes. É quando acorda, é depois que almoça, é antes de dormir, então pelo menos 3 vezes. A gente precisa estar fazendo essa limpeza do dente para que a cárie nem consiga chegar no nosso dente. E como é que a gente faz a limpeza da nossa vida, da nossa alma? Para que o pecado também não chegue, para que a gente também consiga ir eliminando todos os dias ele da nossa vida, fazendo essa limpeza, para que ele não se aloje e não fique aí na nossa vida trazendo destruição. Somente o sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus, crianças, que faz o pecado sair da nossa vida. Se não fosse pelo sacrifício de Cristo, nós estaríamos perdidos, porque nós mesmos sozinhos não conseguimos nos livrar. Então, para os dentinhos, creme dental, escova, muita limpeza. E para a nossa alma, para o nosso coração, a limpeza deve ser feita com o sangue de Cristo, ou seja, aceitando o sacrifício que Jesus fez por nós, sabendo que ele derramou todo o seu sangue precioso e poderoso por nossa causa e aceitando que todos os dias ele nos cubra com esse sangue, nos livrando de toda a maldade que tem nesse mundo, ok? E como é que a gente faz então para manter essa alimentação aí saudável que vai trazer saúde para o nosso dente? É fácil, você já sabe. Tudo que é saudável para todo o corpo também é saudável para os dentinhos. Muitas frutas, né, legumes, evitar o excesso de doces, como nós vimos aqui no outro dentinho, cheio de doces. O doce é bom, é gostoso, né? Assim como o pecado também, muitas vezes ele não é ruim, não. Ele vem em forma de coisas boas para que a gente fique tentado, para que a gente queira participar, mas depois ele vem para acabar com a nossa vida. O que a gente tem que buscar então? Frutas, verduras, alimentação saudável, para que o nosso dentinho e o corpo todo seja aí bem cuidado, bem saudável, bem alimentado. E para nossa alma, para o nosso coração, para nossa mente, o que a gente precisa para alimentar bem essa vida espiritual, crianças? É claro que é a palavra de Deus, o melhor alimento. A gente precisa estar aí todos os dias estudando a Bíblia, todos os dias buscando conhecimento do que Deus deseja para nós, porque ela é o melhor alimento para o nosso coração, para a nossa mente também, para a nossa alma, para que a gente mantenha assim, ó, a nossa saúde física, mental e espiritual nota 10, todos os dias. Olha como esse dentinho tá feliz, como ele tá contente, porque ele tá buscando alimentação saudável física e espiritual. Agora, crianças, tem um problema. Nós temos um probleminha. Existem sujeiras no dente que nem a escova e nem o creme dental, né, ou a pasta de dente conseguem tirar. Não consegue assim, tirar só com a escova. Existem sujeiras mais profundas que entram no dente que a gente precisa usar o quê? O quê? Vocês conseguem ver aí? O fio dental. Nós precisamos usar o fio dental para que retire a sujeira mais profunda. Não é assim? Uma fruta que largou um fiapo dentro dos seus dentes, um churrasco que você comeu e sujou mais profundamente o seu dente, você não consegue tirar só escovando. Então você precisa da limpeza mais profunda feita com o fio dental, para não deixar aquela sujeira ali trazendo cárie para o seu dente. E na nossa vida?
Como é que acontece? Tem sujeiras mais profundas também, que a gente não consegue aí tirar só lendo a Bíblia e orando em casa sozinho todos os dias? Existe sim. Existem os vícios, existem coisas mais terríveis que as pessoas passam, principalmente os adultos, né? Que precisam, ó, estar indo na igreja, buscando a ajuda do seu pastor, dos seus líderes, buscando ajuda, às vezes, até de psicólogos, de psiquiatras. Sabiam disso? Existem pecados que as pessoas precisam de ajuda também profissional, como pecados, coisas que ele comete por causa dos distúrbios, do desequilíbrio da mente. Então, tem pessoas que têm depressão, existem pessoas que têm aí perturbações que não deixam elas se curarem, se cuidarem para ter uma vida mais saudável e também uma vida espiritual diária com Deus. Elas precisam de uma ajuda mais profunda. O pastor acompanhando mais de perto, a igreja intercedendo, orando, os líderes visitando, levando de repente para um centro de recuperação as pessoas que são viciadas em droga, em álcool, em cigarro. Existem pecados que são doenças também. Além de serem doenças da alma, são doenças físicas e mentais que as pessoas precisam de tratamento e de ajuda muito mais intensa de outras pessoas, porque sozinhas elas não conseguem. E assim o pecado vai entrando, vai tomando conta da pessoa, até mesmo fazendo muitas tirarem a própria vida ou se matarem porque estão usando drogas, álcool, cigarro, coisas que fazem com que ela acabe com a própria saúde, ou pessoas que não desejam mais viver, não têm mais nenhum gosto pela vida e tiram a própria vida. Tem acontecido muito isso, crianças, isso é muito triste e é por isso que a gente precisa deixar Jesus entrar na nossa vida. Muitas vezes a gente precisa de ajuda de outras pessoas, mas a gente não deixa de buscar essa ajuda. Sabe por quê? Porque nós desejamos receber um dia esta coroa, ó, a coroa da vida. Todos aqueles que buscarem Jesus, que acreditarem no sacrifício dele, que fizerem o que ele deseja, o que ele manda, o que a palavra de Deus nos ensina, um dia receberá, nós receberemos aí uma coroa, um galardão, uma recompensa por termos vencido as dificuldades dessa vida e seguirmos a fé até o último momento, para que no céu a gente receba a vida eterna, a recompensa que Jesus tem para todos nós, e ele está lá, preparando para a gente esse lugar, essa recompensa. Vocês sabiam que todo dente tem uma coroa? Pois é, os nossos dentinhos são formados em torno de uma coroa, a coroa dentária. Quem estuda odontologia que vai entender bem disso. Mas vocês podem pesquisar aí, crianças, na internet. Os dentes têm coroa? Sim, eles são formados em torno de uma coroa. E nós, em breve, receberemos de Jesus a nossa coroa. Porque nós venceremos o pecado e receberemos o nosso galardão no céu, em nome de Jesus. Quem aí quer receber essa recompensa? Quem aí quer fazer esse combinado com Jesus, de cuidar bem, não somente dos dentes, da saúde física, mas também do coração, da saúde espiritual, da alma, da mente, para que Jesus venha morar no seu coraçãozinho, né? Porque o nosso coração é a casa do Espírito Santo. Ele vem habitar em nós quando a gente faz essa limpeza. A gente tira toda a sujeira que não agrada a Deus e ele vem morar em nós fazendo uma faxina, vem fazendo uma transformação na nossa vida, para que um dia a gente possa morar no céu com Jesus e receber dele a coroa e a vida eterna. Eu espero que todas as crianças que estejam ouvindo essa história sintam no coraçãozinho o desejo de buscar essa comunhão com o Papai do Céu, essa vida com Jesus todos os dias, fugindo do pecado e buscando conhecimento de Deus, para que um dia nós possamos estar morando com Ele eternamente, livres de toda a ação do pecado, da cárie, de qualquer doença, de qualquer coisa ruim, de qualquer maldade que veio sobre as nossas vidas junto com o pecado, que é aí o que vem destruindo a humanidade. Vocês não querem isso para vocês? Eu quero para mim. Orem comigo aí de onde vocês estiverem, então, aceitando esse sacrifício lindo de Jesus que veio para nos livrar de toda a maldade. Querido Deus, nós queremos te agradecer nesse momento por este
instante com as crianças e também tios e tias que possam estar assistindo, pais, outros adultos também, porque essa história é contada de forma lúdica e divertida para as crianças entenderem, mas ela também é o mesmo plano de salvação que chega ao coração dos adultos. E ela com certeza pode também estar aí fazendo uma transformação, tocando de alguma forma também o coração de algum adulto. Então, todos aqueles que ouviram, entenderam essa mensagem, Deus, que possam te aceitar, Jesus, que possam acreditar nesse seu sacrifício, que possam querer a ação do teu sangue santo nos purificando, nos livrando de todo mal, assim como nós queremos estar livres das doenças, como a cárie e todas as outras, nós queremos estar livres também do pecado, queremos estar livres de toda a ação do mal que há nesse mundo, para que o Senhor nos recompense um dia, estando conosco para sempre, nós estando contigo por toda a eternidade. Abençoe a todos os que ouviram essa mensagem, que sejam muitos os alcançados. Em nome de Jesus, amém. Gostaram da história, crianças? Gostaram da minha bagunça aqui também? Aqui é o meu cantinho cheio de coisas para usar contando história para vocês. Nós temos aí vários outros vídeos e recursos que a gente usa. Conheçam o canal da Tia Michele, busquem aí mais conhecimento, não fiquem vendo porcaria na internet. Tem muitos tios e tias ensinando coisas lindas, usando recursos maravilhosos para contarem histórias que aconteceram de verdade, porque a Bíblia não tem história de contos de fada, não é história de carochinha. As histórias da Bíblia são histórias reais, aconteceram de verdade, e os ensinos que a Bíblia traz são coisas reais para a nossa vida. Busquem esse tipo de conhecimento, crianças, em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês, para que vocês estejam todos com Jesus. Busquem conhecimento. Amém? Beijo. Tchau, tia Tânia. Obrigada pelo convite.